A Idade Média é um dos períodos mais sombrios e cruéis da história, desde igrejas feitas de ossos humanos até eventos estranhos que ainda não podem ser explicados até hoje. Junte-se a mim enquanto revelamos alguns dos segredos mais sombrios e das descobertas mais assustadoras deixadas pela Idade Média. Antes de começarmos, por favor, curta este vídeo e se inscreva. Isso faz uma grande diferença para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado. E agora vamos começar. A praga da dança na França. No dia 15 de julho de 1518, uma mulher chamada Frau Troféia de repente começou a dançar em uma rua de Estrasburgo. Sem música, sem celebração e também sem motivo claro. Ela dançou por várias horas, depois a noite inteira. No dia seguinte, ela ainda não tinha parado. Depois de uma semana, mais de 30 pessoas já estavam acompanhando ela. Quando chegou agosto, esse número aumentou. Quase 400 homens, mulheres e crianças dançavam sem parar nas ruas. Muitos deles ficaram com feridas nos pés, caíram de exaustão. E de acordo com os registros daquela época, alguns até morreram de derrame ou insuficiência cardíaca. O mais estranho é que as autoridades não os impediram. Em vez disso, o conselho da cidade acreditava que as vítimas só precisavam expulsar a doença através da dança. Eles até construíram um palco e contrataram músicos para animar ainda mais os que dançavam. Mas isso não ajudou. A estranha epidemia durou quase 2 meses antes de sumir gradualmente. Até hoje não há explicação definitiva para o motivo disso. Alguns dizem que isso foi causado por um fungo nos grãos, enquanto outros acreditam que foi um fenômeno psicológico em massa agravado pela fome, doenças e medo que predominavam na região naquela época. Mais de 5 séculos se passaram, mas isso continua sendo um dos mistérios mais estranhos da história da Europa. Julgamentos de animais medievais. Entre os séculos 13 e 18, havia uma tradição estranha na Europa: processar animais. E não era apenas uma piada ou um ritual simbólico. Havia tribunais reais, juízes, advogados, testemunhas e sentenças formais. Em 1386, na Normandia, uma porca foi julgada por atacar uma criança. Ela até recebeu seu próprio advogado antes de ser finalmente sentenciada. Já em 1587, uma comunidade na França entrou com um processo contra besouros que estavam destruindo seus vinhedos. O caso durou 8 meses e até os insetos tinham um advogado. Um dos casos mais incomuns aconteceu em Basel, na Suíça, em 1474. Um galo foi julgado por supostamente botar um ovo. Naquela época, acreditava-se que o ovo de um galo poderia dar origem a um monstro chamado basilisco. Do ponto de vista moderno, isso parece engraçado, mas para as pessoas da Idade Média, a lei fazia parte da ordem divina do mundo. Eles acreditavam que todas as criaturas estavam sob a lei de Deus e podiam ser responsabilizadas por suas ações. Para eles, a ideia de um mundo sem razão era mais assustadora do que julgar um animal. Garrafas de bruxa. Mais de 200 garrafas estranhas foram encontradas debaixo de lareiras, portas e paredes de casas antigas na Inglaterra. À primeira vista, pareciam apenas garrafas comuns, mas quando os arqueólogos abriram algumas delas, descobriram um conteúdo assustador: pregos tortos, agulhas, cabelos humanos, unhas cortadas e até urina humana. Essas garrafas eram chamadas de garrafas de bruxa. Segundo as crenças da época, essas garrafas serviam como proteção contra bruxas e maldições. A urina representava a pessoa que se acreditava estar sendo amaldiçoada. As agulhas e pregos, por sua vez, dizem que absorvem a maldição enquanto ela se aproxima da vítima. Algumas garrafas traziam pequenos corações de tecido ou couro perfurados por agulhas. Dizem que isso simboliza o próprio feiticeiro e que causar dor a esse objeto forçaria ele a remover a maldição. Em 2004, pesquisadores analisaram uma garrafa de bruxa de Greenwich que já tinha mais de 300 anos. Dentro dela foram encontrados urina humana, pregos, agulhas e 10 pedaços de unha. Surpreendentemente, a análise revelou que a pessoa que colocou a urina na garrafa era fumante, devido aos vestígios de nicotina deixados ali. Até hoje, os arqueólogos continuam encontrando garrafas de bruxa debaixo de prédios antigos. Em uma época sem ciência moderna, sem remédios para a maioria das doenças e com a vida diária cheia de perigos, a crença em feitiçaria parecia tão real
quanto qualquer outra coisa ao redor deles. E talvez essa seja a parte mais assustadora dessa história. A questão não é se as garrafas de bruxa realmente funcionavam, mas sim quantas pessoas acreditavam que precisavam delas para sobreviver. Cela de Anacoreta, Inglaterra. Durante a reforma de algumas igrejas medievais na Inglaterra, foram descobertos pequenos cômodos escondidos dentro das grossas paredes da própria igreja. Eles não tinham porta. Havia apenas uma pequena janela, suficiente para passar comida, e uma fenda estreita voltada para o altar. Esses cômodos eram chamados de celas de Anacoreta. Aqui, alguns homens e mulheres religiosos se trancavam voluntariamente para viver sozinhos pelo resto de suas vidas. Quando um anacoreta estava prestes a entrar em sua cela, uma cerimônia especial era realizada pelo bispo. Isso incluía orações normalmente feitas para os mortos. Aos olhos da igreja, aquela pessoa era considerada morta para o mundo. Depois disso, a cela era trancada e ele nunca mais sairia. Ele nunca mais veria o céu. Ninguém mais poderia tocá-lo. E às vezes ele nunca mais se afastava mais do que alguns passos de onde estava. A comida era passada apenas por um pequeno buraco na parede. Por esse mesmo buraco, ele ouvia a missa e via o altar. Um dos anacoretas mais famosos era Julian de Norwich. Por mais de 20 anos, ela permaneceu em seu pequeno quarto enquanto escrevia o livro Revelações do Amor Divino, um dos livros mais antigos escritos em inglês e por uma mulher. Quando os restauradores modernos abriram algumas dessas celas, ainda encontraram vestígios das pessoas que um dia viveram ali. Arranhões na pedra, partes de objetos pessoais. Isso não era uma prisão nem tampouco um castigo. Era uma vida de total solidão, escolhida voluntariamente por pessoas que acreditavam que poderiam se aproximar mais de Deus ao se afastarem do mundo inteiro. Igreja dos Ossos. Na cidade de Kutná Hora, na República Tcheca, existe uma pequena capela conhecida como Ossuário de Sedlec. À primeira vista, parece apenas um antigo edifício comum, semelhante a muitas outras igrejas históricas na Europa. Mas assim que você entra, rapidamente percebe que há algo diferente ali. As decorações que cercam as paredes, assim como algumas esculturas e símbolos que podem ser vistos no interior. Tudo isso é feito de ossos humanos reais, não réplicas, não decorações que apenas se parecem com ossos, mas restos reais de pessoas que viveram. Há centenas de anos, estima-se que entre 40 e 70 mil esqueletos foram usados dentro desta capela. Aqui, você pode ver crânios cuidadosamente organizados para formar arcos e decorações. Existem colunas cercadas por ossos, e no centro da capela está pendurado um enorme lustre que dizem conter quase todos os tipos de ossos encontrados no corpo humano. Para a maioria dos visitantes modernos, essa cena parece algo saído diretamente de um filme de terror. Mas o mais surpreendente é que este não é o único lugar assim na Europa. Em Portugal, encontra-se a famosa Capela dos Ossos, na cidade de Évora. Lá, milhares e milhares de esqueletos foram usados para cobrir as paredes e colunas de toda a capela. Acima da entrada está escrita uma mensagem que imediatamente chama a atenção dos visitantes. Nós ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Uma frase simples, mas também é um forte lembrete de que ninguém pode escapar da morte. Mas como começou essa tradição tão peculiar? Durante a Idade Média, a população de muitas cidades e vilas na Europa cresceu rapidamente. Ao mesmo tempo, aumentou o número de sepultamentos nos cemitérios das igrejas. Depois vieram as epidemias, a fome e pragas como a peste negra, que tiraram a vida de milhões de pessoas. Não demorou muito para que muitos cemitérios ficassem lotados. As pessoas precisaram abrir espaço para novos sepultamentos. Por causa disso, os restos antigos eram desenterrados, limpos e transferidos para ossuários ou depósitos de ossos. Mas, em alguns lugares, esses ossos não foram simplesmente guardados. Em vez disso, eles se tornaram parte da própria igreja. Os crânios e ossos foram cuidadosamente organizados para formar desenhos, decorações e símbolos religiosos. Embora isso possa parecer assustador do ponto de vista moderno, não foi feito para assustar as pessoas. Na verdade, o objetivo era o oposto. Essa tradição está enraizada em um conceito importante do cristianismo, chamado de memento mori, uma frase em latim usada como lembrete: lembre-se de que você vai morrer. Para as pessoas da Idade Média, refletir sobre a morte não era considerado estranho ou mórbido. Era uma parte importante da fé.
Eles acreditavam que lembrar da transitoriedade da vida ajudava a viver de forma mais significativa e mais próxima de Deus. Por isso, ao invés de esconder a morte, eles a colocavam bem diante de seus olhos. A cada entrada na igreja, a cada oração e a cada missa, aqueles ossos os lembravam de que um dia chegaria a sua vez. As pessoas ao redor também se tornariam como eles. E talvez seja por isso que o impacto das igrejas de ossos continua tão forte até hoje. Todos os anos, muitos turistas visitam esses lugares. Muitos deles entram apenas por simples curiosidade. Mas, ao entrarem, geralmente ficam em silêncio, porque aos poucos percebem que o que estão vendo não é decoração, não é apenas arte. São pessoas de verdade. Pessoas que um dia viveram, amaram, sonharam e viveram como nós. E mesmo depois de centenas de anos, elas ainda permanecem como parte dessas igrejas. Permanecem em silêncio como um lembrete de uma verdade que nunca mudou. Impérios podem mudar, reinos podem desaparecer e nomes podem ser apagados da história. Mas para as pessoas que construíram essas igrejas de ossos, há uma coisa certa para todos, que um dia cada um de nós também fará parte do passado. E essa é a mensagem que milhares de crânios e ossos continuam sussurrando nas paredes dessas capelas até hoje. E o nome disso vem da palavra francesa oublier, que significa esquecer. E esse é exatamente o objetivo disso. Não apenas prender uma pessoa, mas apagá-la da memória das pessoas. Por muitos anos, enquanto renovavam e examinavam antigos castelos na Europa, encontravam poços estranhos escondidos sob torres, salões e as fundações de edifícios antigos. À primeira vista, parece apenas uma parte comum da estrutura, mas à medida que os arqueólogos examinavam mais de perto, perceberam que alguns deles poderiam ter sido usados como prisões secretas. Em 2009, os restauradores em Nottingham, Inglaterra, descobriram um obelisco medieval, sob um prédio que já serviu como tribunal por mais de 600 anos. De acordo com alguns relatos, as pessoas colocadas ali podiam ser deixadas na escuridão, sem esperança de escapar. Na Irlanda, no famoso Leap Castle, foi descoberta uma cova semelhante. Em outros castelos, o chão do oblete não é nivelado e está cheio de pedras pontiagudas. Isso não foi feito para ser confortável. Foi feito para tornar cada hora dentro dele ainda mais difícil. Imagine a sensação de uma pessoa que caiu em um lugar assim, escuridão total, paredes de pedras geladas, nenhuma maneira de subir, e apenas uma pequena abertura no topo te conecta ao mundo. Conforme os dias passam, você ainda pode talvez ouvir os passos das pessoas lá em cima, as conversas, o som da vida, mas nenhum deles pode te ver, e ninguém sabe se você ainda está vivo. No entanto, há historiadores que acreditam que nem todos os chamados oubliettes foram realmente usados como prisões. Alguns podem ter sido antigos reservatórios de água, armazéns, ou apenas parte do design original do castelo, que mais tarde ganharam uma reputação mais sombria. Mas uma coisa é inegável: em algumas dessas fossas, ossos humanos de fato foram encontrados. E isso já é o suficiente para fazer as pessoas questionarem o que realmente aconteceu nesses lugares centenas de anos atrás. O que assusta no oubliette não é apenas a possibilidade de fome, sofrimento ou morte. O conceito por trás disso é ainda mais assustador. A ideia de que existem lugares feitos propositalmente para remover uma pessoa da vista do mundo. As abóbadas seladas sob Edimburgo. Em 1985, um jogador de rugby em Edimburgo acidentalmente quebrou uma parede antiga e caiu em um espaço escuro sob a cidade. O que ele descobriu não era simplesmente um porão, era uma vasta rede de salas escondidas sob a South Bridge, e havia sido esquecida por quase um século. Mais de 120 abóbadas foram encontradas. No início, elas foram usadas como oficinas, depósitos e locais de negócios. Mas com o passar do tempo, a água começou a infiltrar da ponte acima. Os comerciantes abandonaram o local. Eles foram substituídos pelos residentes mais pobres de Edimburgo. Migrantes sem abrigo, famílias que não podiam pagar aluguel, pessoas que não tinham para onde ir. Nos porões, quase não havia luz solar, ventilação ou saneamento básico. Doença, pobreza e desespero faziam parte do dia a dia deles, até que a cidade finalmente fechou as entradas. No século XIX, o lugar inteiro foi sendo gradualmente esquecido.
Por mais de 100 anos, a maioria dos moradores de Edimburgo não fazia ideia de que havia uma comunidade inteira que um dia viveu e sofreu bem debaixo de seus próprios pés. Quando os cofres foram reabertos, os arqueólogos encontraram ferramentas, pedaços de roupas, ossos de animais, recipientes e outros vestígios das pessoas que um dia viveram ali. Hoje tornou-se uma atração turística famosa e é frequentemente considerada um dos lugares mais assombrados da Escócia. Mas a parte realmente assustadora da história não são os fantasmas, e sim o fato de que pessoas viveram, sofreram e morreram debaixo da cidade, quase sendo completamente apagadas da memória da história. Arqueologia de fossas medievais. Uma das fontes mais importantes de informação sobre a vida real na Idade Média não é encontrada em castelos, igrejas ou livros antigos, mas sim em antigos esgotos e fossas de dejetos. Pode não ser agradável pensar nisso, mas para os arqueólogos, as fossas ou latrinas medievais são como cápsulas do tempo da vida cotidiana. Quando objetos orgânicos caem em uma fossa selada, sem oxigênio, eles não se decompõem rapidamente. Em vez disso, eles podem permanecer preservados por centenas de anos. Por causa disso, os pesquisadores descobriram sementes de frutas, pólen, peles de animais, tecidos, sapatos e até parasitas que um dia viveram no corpo das pessoas. Em York, na Inglaterra, foram encontrados antigos excrementos humanos que continham ovos de lombriga, tricocéfalo e outros parasitas. Isso mostrou que infecções intestinais eram comuns na Idade Média. Na Alemanha, uma fossa continha mais de 30 mil caroços de cereja, e em Paris foram encontrados vestígios de uvas e vinho, provando o quanto o vinho era importante na alimentação deles. Na época em que a maior parte da água não era segura para beber, estudar antigos esgotos não era nada glamuroso. Mas há uma coisa que muitos documentos antigos não conseguem fazer: isso não mente. Enquanto as crônicas da época geralmente se concentram em reis, guerras e religião, as fossas mostram o que as pessoas comuns realmente comiam, quais doenças carregavam e como viviam seu dia a dia. Fossas da Peste de Londres. Em 2013, enquanto construíam a nova linha de metrô de Londres, os trabalhadores descobriram algo sob a Liverpool Street: ossos humanos. E não apenas um ou dois, mas centenas. À medida que a escavação continuava, eles descobriram que haviam desenterrado uma enorme cova coletiva da época da peste. Sob a cidade moderna jazem as vítimas da peste negra de 1348 e da Grande Peste de 1665. Na Charterhouse Square, os arqueólogos encontraram um cemitério de emergência há muito tempo perdido, que foi aberto durante a época da peste negra. Por meio de testes de DNA nos dentes dos esqueletos, os cientistas confirmaram a presença da bactéria que causou a peste. Essa é a mesma doença que matou cerca de 30 a 60% da população da Europa. A análise dos ossos também mostrou onde essas pessoas cresceram, o que comiam quando eram jovens e que tipo de trabalho faziam antes de morrer. Muitos deles não nasceram em Londres. Eles eram trabalhadores imigrantes que foram para a cidade em busca de sustento. Havia crianças, havia pessoas pobres, havia pessoas que morreram tão rapidamente que precisaram ser enterradas em massa. Os corpos não estavam alinhados corretamente. Em vez disso, eles estavam empilhados uns sobre os outros dentro das covas, prova de quão grave foi o desastre que a cidade enfrentou. No total, mais de 3 mil sepulturas foram descobertas em diferentes partes do projeto. Por mais de 600 anos, essas pessoas permaneceram enterradas sob as ruas e estações de trem. E quando foram redescobertos, a Londres moderna ganhou uma conexão direta com uma das pandemias mais devastadoras da história da humanidade. As pessoas encontradas na cova não eram reis nem nobres, eram pessoas comuns que morreram em uma crise que transformou toda a Europa. Ricardo III foi encontrado embaixo de um estacionamento em agosto de 2012. Os arqueólogos em Leicester começaram a escavar em um simples estacionamento. Eles não estavam procurando por tesouros. Eles também não estavam procurando por um templo antigo. O que eles procuravam era o túmulo de um rei que estava desaparecido há mais de 500 anos. Ricardo III, o último rei da Inglaterra que morreu no próprio campo de batalha. Ele foi morto na Batalha de Bosworth em 1485, uma batalha que encerrou as Guerras das Rosas e abriu caminho para a ascensão da dinastia Tudor.
Após sua morte, ele foi enterrado em um mosteiro em Leicester. Mas quando o mosteiro foi demolido algumas décadas depois, a localização de seu túmulo acabou se perdendo. Por 527 anos, ninguém soube onde ele estava enterrado. Após o primeiro dia de escavação no estacionamento, os arqueólogos encontraram um esqueleto. O corpo estava deitado em uma cova rasa e apertada. A coluna vertebral apresentava escoliose evidente, uma condição que corresponde às descrições históricas de Ricardo III. Havia também muitos ferimentos no crânio, causados por armas usadas em guerras medievais. Mas a evidência mais importante veio do DNA. Os cientistas compararam o material genético do esqueleto com o DNA de um descendente vivo do irmão de Ricardo III. Houve uma correspondência. Após uma análise minuciosa, foi oficialmente confirmado que o esqueleto era de Ricardo III. Esta é uma das descobertas mais impressionantes da arqueologia moderna. Por muitos séculos, a imagem de Ricardo III foi moldada por propaganda e histórias, principalmente pela peça de Shakespeare, que o mostrou como alguém com deformidade extrema. Mas a ciência mostrou que muitas partes dessa história foram exageradas ou não são verdadeiras. O detalhe mais impressionante é que a vaga de estacionamento onde ele foi encontrado tinha a letra R marcada. Isso não foi colocado para o rei. Era apenas coincidência. Significava reservado. Por muitas décadas, milhares de pessoas estacionaram seus carros sobre o rei desaparecido da Inglaterra sem saber. Em 2015, Ricardo III foi novamente sepultado na Catedral de Leicester, em uma cerimônia assistida por muitas pessoas. Depois de mais de 500 anos desaparecido, um rei que uma vez foi esquecido pela história, finalmente foi encontrado novamente. E assim terminou um dos maiores mistérios arqueológicos da era moderna. E assim termina a nossa jornada por algumas das descobertas mais impressionantes da Idade Média. E quando foram abertos, eles nos deram uma oportunidade extraordinária: ouvir novamente as vozes de pessoas há muito desaparecidas na história.